Magui Lebran, médicos do céu e médicos da terra. As crianças. Nossa casa em Corenc, próxima à montanha, era cercada por um parque esplêndido. Daniel, com muita paciência, conseguiu cicatrizar as velhas feridas e finalmente estava florescendo para a vida e para a felicidade. Nós estávamos apaixonados um pelo outro e nesta casa vivemos alguns anos maravilhosos. Ao casar, Daniel tinha adotado meus 2 filhos de casamento anterior, bem como todos aqueles que o acolheram. Nossa vida conjugal estava começando sob as bênçãos dos deuses. A nossa vida social também estava se tornando cada vez mais ampla e muito começava a nos procurar tão logo problemas ameaçavam o nosso círculo. Tivemos amigos em nossa aldeia rapidamente. Elise e Liliane saíam toda manhã para a escola de enfermagem. As comunicações com Grenoble não eram das mais fáceis. Nosso amigo Simon dava carona às nossas filhas todo dia. Elas gostavam muito dele, cantavam com toda a força. Se os bois amassem as vacas, a vida não era melancólica. Às vezes no inverno, quando nevava, Daniel pegava uns pequenos atalhos para buscar as provisões. Uma quinta-feira nós o esperávamos, contemplando a paisagem grandiosa, a neve resplandecente sob os raios do sol brilhante. Quando vimos passar na frente da janela um pequeno trenó dentro do qual havia uma pequena valise e um sujeito sentado reto e rígido, Daniel tinha caído num declive escorregadio e nós não conseguimos parar de rir. Rimos, mas ainda quando soubemos que um velhote que estava passeando com seu cachorro viu chegar aos seus pés uma valise, um pequeno trenó e meu marido, todos nesta ordem consecutiva. Esse inverno particularmente frio havia congelado a tubulação de água e todos os nossos vizinhos eram obrigados a nos fornecer baldes cheios de água, porque sabiam que tínhamos muitas crianças. O tempo passava rapidamente, os dias eram bem preenchidos. Quando Reinaldo chegou em casa, estava com 3 meses de idade. Todos lhe fizeram festa. A mãe dele estava muito agitada, explicando que Reinaldo nunca deveria ter visto nascer do dia. Ela estava em tratamento de uma fibroma no período da menopausa. Imagine sua ira quando um dia este fibroma se mexeu. Quando tudo vai mal, agarra-se às nuvens, dizia ela, porque até o cinza tem uma orla de prata. Na Páscoa ela vinha em casa com os braços carregados de ovos de chocolate. Sua generosidade era somente igual a seu bom humor. Ela amava muito seu pequeno príncipe e tentava mimá-lo à sua maneira, embora com o tempo Reinaldo, crescendo, se sentisse bastante constrangido com a sua barulhenta mãe. É você, a minha mãe? Perguntava. Ela é uma velhota. E corria para se esconder sob a mesa. Ela compreendeu tudo. E um dia disse: Reinaldo ama vocês são os seus verdadeiros pais. O que é que eu poderia lhe dar? Perguntava. Solteira, pobre como Jó, e com idade avançada, se vocês o aceitassem, eu dou a vocês. E ela assinou um atestado de abandono perante o comissário de polícia da sua região, que tentou convencê-la a mudar de ideia. Quando finalmente ela não tinha mais argumentos, disse: já que você não é capaz de entender, direi-lhe a verdade. Seu verdadeiro pai é o senhor Lebrun. Ouvindo tais palavras, o comissário teve que ceder. Nós adotamos o pequeno Reinaldo, que agora casado, adotou 2 crianças. No dia em que ele se casou, perguntei-lhe se queria rever a sua mãe biológica, mas ele recusou, dizendo: você é minha mãe e isto é tudo. Se toda criança adotada conhecesse sua verdadeira origem, talvez nunca idealizasse seus pais ou efetuasse procuras que muitas vezes desequilibram. Nós sempre contamos a verdade às nossas crianças. Porém, nossa crença na reencarnação, tenho de reconhecer, facilitou bastante a nossa tarefa. Quando elas completam 18 anos, nós começávamos a lhes explicar que nós os tínhamos escolhido, ou para ser mais exata, eles nos tinham escolhido como pais. À medida que eles cresciam, nós respondíamos a todas as perguntas que eles nos faziam com a maior franqueza possível. Os meninos tinham muito orgulho de terem sido adotados e se gabavam. Você sabe, mamãe, os colegas dizem que não somos irmãos verdadeiros, como eles são estúpidos. Um dia, cansados de ouvir as mesmas coisas de seus colegas, meus filhos responderam: nós fomos escolhidos por nossos pais, enquanto que a vocês eles foram forçados a aceitar. E a pequena Maria de 6 anos retrucou:
Talvez você tenham sido escolhidos, mas em nossa casa, quando queremos crianças, nós mesmos as fazemos. Reynolds integrou-se ao tribo firmemente. Ao casar, ele trouxe 3 novos elementos, sua esposa e suas filhas, e assim as famílias cresciam. Pouco depois da chegada de Reynolds, um médico amigo nos pediu para acolher uma criança aflita com suas 2 crianças, uma filhinha de 2 anos e um bebê recém-nascido. Pertencia a uma família de alta burguesia bem conhecida. Havia errado 2 vezes, e na segunda vez a família rejeitou a criança completamente. Jacote, acostumado ao dinheiro e à comodidade, aos 17 anos tinha um coração de ouro, mas tinha uma cabeça de vento. Olhando para o pequeno David que dormia, ela me dizia: não consigo amá-la e nem acreditar ser sua mãe. Nós pensávamos que as coisas iriam se ajeitar sozinhas. Naquela época nós fazíamos o impossível para que a mãe guardasse seu bebê. De lá para cá nós mudamos muito. David havia sido rejeitado pela mãe porque para ela ele representava a origem de todos os males. Nascido acidentalmente depois de uma festa surpresa em que ela bebera em demasia, Jacote nem sabia quem era o pai. Ao cabo de alguns meses, a mãe de Jacote sugeriu que ela voltasse ao lar paterno, deixando as 2 crianças comigo em pensão. Para isso, Jacote recebeu uma vultosa ordem de pagamento. Despejada de seu patrão de vida, ele comprou uma passagem de volta, usando o resto do dinheiro em roupas e futilidades para chegar à noite em nossa casa de táxi. Ele esqueceu de deixar qualquer dinheiro que fosse para a alimentação dos pequenos. Fiquei com eles durante 3 ou 4 anos, até que um dia a avó telefonou de Lyon, exigindo que eu os levasse imediatamente. Babette para o hotel onde ela estava e Davis para a DAGS, Instituição para Crianças Abandonadas. Toda a minha vida lembrarei desta entrevista. Estava sendo esmagada pela tristeza. Eu adorava a pequena Babette que eu precisava entregar, enquanto David estava sendo abandonado. Naquela época eu não admiti o abandono de uma criança. Tentei pleitar a causa de Davi perante esta mulher dura e sem piedade, que me respondeu duramente: senhora, não se meta onde não é chamada, indicando-me a porta. O que acontece com você, minha querida Babette? Você que nos amávamos tanto? Você que nós amávamos tanto? Perguntou. Daniel e eu estávamos profundamente chocados. A nossa situação, contudo, estava ficando mais difícil. Tínhamos muitas despesas e criar uma criança a mais era muito pesado. Mas como abandonar um pequenino depois de partilhar durante 4 anos amor e ternura com ele? E assim fomos ver o diretor da DAIS. Explicamos nossa situação e pedimos, se possível, ficar com a custódia de Davi, mas deixando o sustento financeiro dele a cargo da DAIS. Para nós, o importante era evitar uma separação. Este homem muito humano escutou longamente e disse: estou de acordo com vocês, mas pense bem, se a vossa situação mudar, antes de mais nada, a criança haverá de ser entregue a nós. Após alguns dias de reflexão, Daniel e eu decidimos ficar com David. Um a mais ou um a menos, tanto faz. Com a graça de Deus, em pouco tempo, esta criança nos inundaria e nos levaria a uma aventura maravilhosa. Sempre pensamos, meu marido e eu, que a adoção de David foi o ponto de partida, o fator desencadeante de toda a nossa história. Foi nos pedido para dar um pouco daquilo que nos é necessário, de dar amor gratuitamente, sem levar nada em conta, sem falha, até a renúncia completa. É somente assim que se progride e se encontra a ajuda de Deus. Olhem para os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, no entanto o Pai Celestial os alimenta. Lês no Evangelho de São Mateus: quando nossa casa em Corinth foi posta à venda, nós não podíamos comprá-la. O proprietário muito gentil quis nos dar a possibilidade e o tempo necessário para resolver a compra, porém tivemos de partir. Não tínhamos um tostão furado, no entanto, como por encanto, tudo ia se resolver como de hábito. Antes de mais nada, Cláudio, um amigo, colocou-se à procura de um grande terreno. Todos os nossos amigos e conhecidos fiéis ofereceram dinheiro sem juros, de mão em mão, confiando em nós totalmente. Penso em nosso amigo Robert, que nos emprestou 7 milhões na época. Ele ficou tão emocionado no dia em que lhe devolvemos até o último tostão do empréstimo, com um pouco de juros, mesmo assim em valor 3 vezes menor que eu recebi. E esta grande casa construímos um só pé da montanha, serviu de refúgio a tanto sofrimento. Uma casa de acolhida e felicidade para todos os jovens lá. Durante anos dormimos numa garagem sem teto, organizamos no subsolo do quarto, um quarto com camas. Muitas vezes, ao acordar, achávamos à porta da casa peixes ou frutas. Tomávamos o nosso café e logo saímos. Todos nos respeitavam e nunca tivemos problemas. Era a época em que circulava a forma: todos vocês sejam
antipoliciais ou antipobres podem ir à casa dos Lebron. Todos vocês sejam antipoliciais ou antipobres podem ir à casa dos Lebron. Embora nós não fôssemos nada disto, esta era a maneira deles exprimir a segurança que encontraram em nossa casa, uma paz real, aulas de moral nunca. Era uma casa de repouso, de distração para os sofredores. Ali eu recebi uma multidão de gente em convalescência, a princípio aqueles do grupo que tinham algumas mágoas e o que tinham sofrido uma operação de apendicite ou que tinham necessidade de um repouso. Nossa casa era um refúgio para todos os outros também, os que eram doentes, sem esperança, sozinhos no mundo, sem dinheiro e que não sabiam para onde ir. Uma casa de espera para as mulheres que, em conhecimento de causa, decidiam conservar as crianças indesejáveis ou as ofereceriam aos que não as tinham. Muitas vezes, ao chegar a hora decisiva, elas deliberavam ficar com elas. Uma casa no fim da estrada para os velhos que também chegavam ao fim de sua permanência terrestre, desejando se preparar com calma, oração e alegria a partida para o além. Esta casa era alegre, a vida dentro dela era muito mais alegre ainda. Os jovens divertidos escutavam os anciãos, estes últimos tão indulgentes para com os jovens, revitalizavam-se com a presença deles. Sem dúvida, Daniel e eu não tínhamos consciência de nossa marginalidade por estarmos em nossa vida cotidiana alheios. Tudo estava perfeitamente normal. Havia nesta casa tanta vida, tanto amor e esperança, tantas orações que os guias espirituais estavam alegres, e isto era o que nos importava. Aquele que na hora de partir dizia, eu nunca esquecerei, nos pagava o centúplo por nosso esforço. Às vezes éramos forçados a desistir de alguém. Isso ocorria quando sentimos que era um caso perdido, seja por ele ser um preguiçoso, aproveitador, negativo em todos os sentidos da palavra, muito mimado, muito afastado espiritualmente, porém que Deus nos perdoe, existiam tantos que tínhamos de preservar. Na época as drogas não circulavam como hoje. Se nossos jovens tivessem conhecido esta armadilha mortal, poderíamos ter vivido da mesma forma? Pergunta. Toda droga é ruim, nenhuma é inofensiva. Se para o corpo físico o haxixe não é mais perigoso que o álcool, fumo, posso assegurar a vocês que o mesmo não ocorre com os outros corpos. Muitos jovens que nunca receberam algo ou que foram criados em um ambiente religioso muito temeroso, o que não significa muito, levaram-se a experiências duvidosas, às vezes para necessidade espiritual, e foram destruídos. As experiências chamadas espirituais, conseguidas pelas drogas, não importa o tipo, são absolutamente errôneas e provocadas pelo que é chamado de baixo astral para simplificar as forças do mal. Há várias maneiras de autodestruição, conforme o grau de resistência, sensibilidade ou evolução próprio de cada um. Tenho visto seres completamente desdobrados ou que se consideram pássaros. Aos que ouvem música sob certas condições, cada som faz vibrar a alma deles. Ninguém trabalha, tem vontade própria ou percebe sequer que é investido por forças destrutivas que o obrigam, por sua vez, a revender as drogas para poder pagar a sua própria dose, e que assim tornam-se assassinos totalmente condicionados. Ele acaba pagando com muita provação o sofrimento semeado, pois quem semeia vento colhe tempestades. Não quero bancar moralista, porque isso não serviria para nada, porém posso cientificar uma realidade transmitida pelo meu guia astral a você, meu querido, que quer imitar os outros para não perder o prestígio perante os colegas. Tenha a coragem de dizer não. É melhor perder o prestígio do que a alma. A partir do momento em que você começa a fumar esta linda erva, você começa a emitir vibrações que atraem as forças do mal. Pode crer que estas vibrações deixam escapar sua presa. Pode crer que estas vibrações deixam escapar sua presa com muita dificuldade. E assim, graças a Deus, esta calamidade não conseguiu adentrar nossa casa. Esta grande construção tem um subsolo imenso que servia nos dias de chuva como sala de jantar, que nos reúne nos dias de verão para uma leve refeição, e é também nossa sala de orações. Durante anos não tivemos outra. Cabe nela uns 120 pessoas. Chegou o dia em que esta sala tornou-se pequena, mas como em outros casos semelhantes, logo tivemos os meios para remediar a situação. O Henry, nosso amigo industrial, nos fez construir uma sala enorme, muito moderna, com aproximadamente 300 lugares no coração de sua própria fábrica. E ali ampliamos o nosso ciclo. Essa sala está
sempre repleta. Muitas vezes, por falta de lugares, os jovens sentam no chão, mas como devem respeitar as leis de segurança, somos forçados a frear as entradas do grupo. Se nossas reuniões eram green-noble, as do grupo restrito ainda ocorriam na garagem. Esse lugar servia para as festas das crianças enquanto estavam conosco e também como sala de ensaios para os espetáculos que dávamos para ganhar um pouco de dinheiro. Nunca uma casa servia para tantas atividades, nada de tudo isso. Infelizmente foi lucrativo e nós tínhamos que nos separar de tudo, mas devíamos testemunhar tudo que tínhamos vivido e empreendido, e quando, de acordo com os nossos guias espirituais, decidimos organizar conferências que eu chamaria modestamente de conversas. Foi para trazer uma mensagem de esperança para todos aqueles que sofriam e para os que duvidavam. A cada ano de nossa vida, nosso trabalho difere e abandonamos sem remorso nossa casa que não corresponde mais às nossas necessidades. Um dia teremos de deixar todas as coisas terrestres, não levaremos nada além daquilo que nos demos com amor, que nós demos com amor. No jardim para o qual iremos, não há necessidade de uma casa. Após tantos anos de vacas magras, onde vivíamos o dia a dia, acontecia que, ora, inspecionava as gavetas, ora os bolsos dos familiares, encontrava às vezes aquele pequeno bilhetinho que me possibilitava fazer as compras do dia. Nunca me interessei pela estranheza desse fato, mas este bilhetinho inesperado encontrava geralmente em uma boa olhada. Não era questão de sair e ir a um restaurante, por exemplo, mas uma noite havia um baile organizado pela Associação Educativa de Grenoble em benefício das crianças do lado do cassino de Uriage. Convido amigos mais afortunados que eu e faça muita publicidade para conseguir mais recursos, porque eu pertenço a esta associação desde a sua criação e ela depende do serviço do juizado de menores. Na hora de ir embora, anunciam uma surpresa. As entradas eram numeradas e a minha tinha ganho uma viagem para a Córcega para dois, com todas as despesas pagas. Todos os nossos amigos batiam palmas, entre eles Jim e Minnie, encantadores e gentis, ao extremo que se propuseram a vir conosco. Que sorte, uma viagem aérea, era uma maravilha. Na véspera da partida, nossos amigos telefonaram perguntando se aceitaríamos mais um casal que estava muito cansado e precisava de repouso. Eles são simpáticos? Perguntaram. Muitos, vocês verão, ele é muito alegre, então estamos de acordo. Os dados haviam sido lançados, um novo casal e de amigos entrava em nossa vida. O futuro do grupo estava para mudar. E partimos os 6, no pequeno porto de Bonifácio. Um pescador nos ofereceu uma cesta com lagostas e, como nunca havia comido, sem perguntar o preço, disse sim. Nós degustamos as lagostas com muita satisfação. Quando soube o valor, tive uma verdadeira crise de consciência. Peguei o lápis e calculei quantas crianças teriam comido por vários dias com esse dinheiro. Xinguei nossos infelizes companheiros de viagem. Vocês são inconscientes, egoístas, cheio da gaita, etc. Lhes disse, consternados, eles compreenderam que eu, enterrado em minha vida de trabalho, perder a noção da realidade. Eles então gentilmente sugeriram que jogássemos baralho e que quem perdesse pagaria a conta. Evidentemente eles fizeram de tudo para perder e eu tive vergonha do meu comportamento. Na parte da tarde, viajando em direção a Jácio, passamos em frente a um local pré-ístico, Filistosa, e decidimos parar. Repentinamente, Henry começou a sentir algo, fica pálido, sentado na frente das pedras alinhadas. A esposa se inquieta, percebi que algo estava ocorrendo e levei todos um pouco mais além. Deixando-o sozinho, ao voltarmos, ele ainda estava pálido. O que você tem? Perguntaram. Tenho a impressão de que estou ficando louco. Respondeu. Nunca estive aqui, no entanto conheço perfeitamente bem este lugar. Posso dizer que há atrás desta colina. O que há atrás desta colina? Isto não é nada, repliquei. É uma reminiscência de uma vida anterior. Diante de seu ação, começamos a discutir a reencarnação. Falamos durante uma boa parte da noite. Para Henry e Lynn, abria-se uma porta de um mundo desconhecido. Eles entreviam uma outra realidade. Ambos estavam prontos para uma viagem espiritual e desde então não pararam de evoluir. Quando voltamos, estávamos unidos por um sólido elo de amizade. Henry era culto, engenheiro, dirigia uma fábrica. Juntaram-se ao nosso grupo com 6 filhos rapidamente. Pouco depois da viagem, Henry nos convidou para passarmos um weekend em Toulouse, onde ele tinha um trabalho a fazer. Eis os 4 viajando novamente.
Passando por Montpellier, lembrei-me de Silvete, uma das nossas filhas, que tinha se casado nesta cidade, a quem não vimos há muito tempo. Feliz de poder fazer-lhe uma surpresa, Daniel, e eu decidimos visitá-la. Quando Silvete, surpreendida com nossa visita, se jogou em nossos braços, cobrindo-nos de beijos. Nossos amigos ficaram muito emocionados. Nós a tínhamos criado durante 6 anos e ela não esqueceram. Chegando a Toulouse, fomos ver outra de nossas filhas, também casada com um médico veterinário. Ela viveu 14 anos em casa, soluçou em nossos braços. Nesta hora, Line se desfez em lágrimas. E eu, que nada fiz em minha vida, dizia: querida Line, como ela iria se inteirar em seguida. Ela é pintora na Escola de Belas Artes em Grenoble e há vários anos dá aulas gratuitas de desenho em escolas para crianças excepcionais. Cada ano o seu trabalho é coroado com uma exposição. Quando vi o que ela conseguira fazendo crianças cegas pintarem, fiquei completamente transtornado. As cores dos desenhos eram um hino à vida, à alegria. Algumas vezes não podíamos receber novas crianças por falta de subvenção. Não conseguia acolher a pequena Kat, apesar de sua irmã estar em nossa casa. Um dia, abrindo a porta, encontrei Kat deitada sobre o degrau da escada, em estado de coma. Desesperada, ela tinha engolido um tubo de comprimidos. Chamei imediatamente a ambulância, que transportou ao hospital, onde ela sofreu uma lavagem estomacal. O que fazer para poder sustentar este pequeno mundo? Perguntava. Organizávamos espetáculos. Durante anos, cada vez que nossa carteira esvaziava, recorríamos a esta atividade e isto dava resultado. Organizamos espetáculos em todas as cidades ao redor de Grenoble, até Lyon e Namur. Conseguimos até lotar o teatro de Grenoble. Todos os jovens entusiastas traziam seus colegas de classe que pertenciam a esta ou aquela categoria. Escolas de dança, de música, de canto, etc. Mas ainda às vezes eu tinha que tratar pelo magnetismo artistas, vozes que aceitavam, bem divertidos, de nos dar uma mão. Aproveitando a ocasião, quero agradecer a Ópera de Lyon por sua contribuição, nossos amigos Etienne, Arnold, Pierre e Philippe, bem como Ginette, Gormelin e tantos outros que nos asseguraram, graças ao seu talento bom público, senhor e senhora Desson, que dirigia com toda devoção o coral da fábrica de papel em Lanceley. Graças a eles tivemos uma escola de dança dos pequenos ratos poloneses. Durante anos, nossos jovens ficaram ocupados com as noites de gala e isto sem constrangimento. Eles preparavam as fantasias, as canções e as músicas, alugávamos um carro e saímos cantando para a grande noitada. Muitos jovens que nada tinham encontraram assim um meio de ajudar. Gui me auxiliava muito. Ele sofrera várias intervenções cirúrgicas, deixara de morrer umas 10 vezes, mas tinha um coração grande como uma panela. Quando chegava com o seu sotaque cantante, era como o sol que surgia. Ele era de Midi, sul da França. Tocava violão, cantava bem, mas antes de mais nada, ele era um fantástico educador que amava e compreendia as crianças. Certo ano ele decidiu acampar na montanha perto de um lago para comprar as tendas, os colchões pneumáticos e todo o material para o camping. Teríamos de organizar um grande espetáculo à tarde, passeando pelas ruas de alguns bairros. Reuniu os guris que vagavam, levando-os para casa, onde conversou com seus pais para finalmente recrutar uns 20 moleques e lhes propôs um acampamento em agosto por 2 francos ao dia. 2 famílias das 20 pagaram. Os pais disseram: estamos de acordo, porém sem carolices. Claro que não, somente hastear a bandeira toda manhã e alguns minutos de silêncio. É muito bom para o domínio de si próprio. Jogando bola, Gui caiu e quebrou o joelho neste primeiro ano. Ficou imobilizado com gesso até a cintura. Ele mandou fazer uma pancha sobre rodelas, deitado com a ajuda de 2 bastões, circulava e cuidava das crianças até o término do jogo. Hoje ele é educador dos ciganos, tarefa da qual ele gosta muito. Entre as aflições, doenças, reuniões de prece, os guias que se manifestavam. Os anos passaram rapidamente, mas a paz estava conosco. Nós realmente devemos gozar das graças divinas, porque os dias eram longos e as noites curtas. Ansiosamente esperavam pelas noites, quando as mensagens divinas nos eram transmitidas. Após esta comunhão que nos era necessária, como o pão e a água, as preocupações e o cansaço desapareciam. E então adormecemos felizes. Em 1983 houve um congresso sobre a delinquência em Grenoble e eu participei como membro da ação educativa. Na sessão de trabalho onde eu estava, tentei transmitir algumas das minhas ideias. Eu acho que as casas onde se encontram jovens em dificuldade não constituem a melhor solução.
uns contaminam os outros e às vezes a tarefa dos educadores torna-se muito difícil. Deveríamos nos preparar com isto muito antes da adolescência. Então os educadores poderiam acompanhar as crianças, de preferência dentro das próprias famílias. Me parecia também que se a família estava ausente ou totalmente nefasta, as crianças estariam muito melhor em casa sem filhos, onde eles achariam uma mãe substituta, e isto poderia ser um apadrinhamento, já que as crianças não eram adotáveis. Naturalmente, sob a condição, e isto acontece frequentemente, que a família acolhedora não procurasse neste pequenino um boy de graça. Depois deste congresso, a serviço da Associação Educativa de Grenoble, consagrou-me com a medalha da educação vigiada. No começo eu recusei, pois não se faz um trabalho social para receber medalhas. Daniel e eu sempre agimos com total desinteresse, porém Ed, meu guia espiritual, repreendeu-me severamente, pedindo para que eu aceitasse, mas não por mim, mas por tudo que eu representava. Você será, dizia ela, bem-humorada, a única magnetizadora espiritual da França a ser condecorada pela justiça, fecha aspas. Então, para a felicidade das crianças, eu aceitei. Quase 40 de nossos filhos estavam presentes. 2 dias mais tarde, um artigo apareceu na imprensa local. O telefone não parou de tocar durante o dia todo. Os que não conseguiram vir, cujos endereços não tínhamos mais, ou casados tinham cortado o vínculo com o passado, se manifestaram. Todos telefonaram para dizer: obrigado, amamos vocês e nunca os esqueceremos. Naquela noite os nossos corações estavam prestes a explodir. Nosso único remorso era o de não termos feito mais. Anualmente em julho tínhamos o hábito de nos reunir sobre as árvores em Iemes para fazer um piquenique com a finalidade de partilhar a alegria e a amizade, o pão e o sal. Era a vez de fazer um balanço do trabalho de todos os anos para melhor conhecermos um ao outro. No começo eram um cerco de 300 pessoas, porém aos poucos o círculo acabou ficando muito maior e maior. Chegamos aos pais e amigos das crianças e dos amigos. Mais tarde, com os eventos trágicos do Vietnã, Camboja e Chile, começam a chegar os refugiados. Muitos amigos de nossa associação tentaram a sua maneira ajudar aos que mais haviam perdido. Participantes estranhos à associação gostaram de nossos dias de amizade. Assim, naquele ano chegamos a ser quase 2.000 pessoas. A prefeitura cedeu um grande parque para ficarmos à sombra das árvores centenárias. Eles vieram de todos os cantos, podiam expressar-se livremente com toda a seriedade. Criou-se uma enorme e silenciosa corrente de meditação para a paz mundial. Mãos brancas, pretas e amarelas juntaram-se unidas numa única comunhão, no mesmo ideal, para a paz e fraternidade. Finalmente estávamos a ponto de atingir a meta. Os ensinamentos de nossos guias estavam dando fruto, um começo de realizações tangíveis, encorajava nossos esforços. Se um punhado de homens é capaz de começar uma guerra, não seria capaz também de começar a paz? Perguntava. Ou seria utópico acreditar nisso? Perguntava. Esse intenso momento de solidariedade, além das religiões e raça, além da concretização ecumênica em nosso grupo, constituiu a prova de que os homens, qualquer que seja a cor de sua pele, podem se entender e se darem as mãos, pois seus corações batem no mesmo ritmo e seu sangue tem o mesmo tom vermelho. Em 1971, aproveitando um weekend pentecostal, Daniel e eu decidimos reunir todas as crianças que podiam ou queriam vir. Eram crianças de que tínhamos cuidado pelo menos um ano. Vieram mochila nas costas e tendas de todos os cantos da França, acompanhados de esposas e filhos. No total éramos 160. Ninguém quis dormir durante 2 dias para não perder um segundo sequer. Um barbudo gigante apertando-me em seus braços e cobrindo meu rosto de beijo dizia: você deve se lembrar de mim, eu sou o pequeno Frederick. Os mais velhos escrutinando, os menores gritavam: meu Deus, é você? Perguntavam: como você cresceu? E assim cantarolavam. Quando se anda pelo deserto, falta o camelo, a cavalaria, a enfermeira, isto é certa, fará a vez da montaria. É claro que a enfermeira era eu. Algumas crianças
aterrissaram em nossa casa de maneira curiosa. Lembro-me de Jeanine. Eram 7 horas da manhã, o sol de maio já estava brilhando sobre Moncherot. Meu marido estava se preparando para ir trabalhar e eu, como em todos os dias, preparava o café para as 15 crianças que ainda dormiam. Era quinta-feira, que na época era dia de descanso. Daniel foi tirar o carro da garagem. Voltou rapidamente dizendo que 2 policiais estavam querendo falar comigo. Puxa, a polícia. Eu imediatamente comecei a imaginar uma série de catástrofes. Apresentaram-se comissário Bertrand, inspetor Félix da Polícia Judiciária. Senhora Lebrun, não é? Perguntaram. Na entrada da casa tínhamos uma foto do pároco Dom Ars, por quem eu tinha uma veneração toda especial. Percebi como um dos policiais, olhando para o outro, cochichou. Tenho uma impressão de que bobeamos. O comissário, virando-se em minha direção, disse: é verdade, senhora, que desde algum tempo vocês estão hospedados nesta casa. Vocês estão hospedando nesta casa um menor de nome Jeanine, perguntou. Mas é claro, ele está conosco há 5 dias. Ela veio diretamente ao hospital onde está sob tratamento. Esta criança de apenas 15 anos entregou-se à prostituição a partir dos 12 anos, por pouco da mãe, a quem ela não quer ver mais. Isso porque ela veio para cá. Isto foi o que ela nos declarou. E como foi que ela veio parar precisamente aqui? Perguntou o comissário. Você a conhecia? Perguntou. Não, eu não a conhecia. Foi por intermédio da minha filha, que é enfermeira no hospital, da qual ela obteve nosso endereço, onde tinha certeza de encontrar refúgio. Poderíamos vê-la? Perguntou. Sem dúvida, irei acordá-la porque ela ainda está dormindo. Acompanhado pelo comissário, fomos para o local onde Jeanine dormia em companhia de 2 outras de minhas filhas. Mesmo a casa sendo muito espaçosa, havia necessidade de muito lugar para abrigar 15 crianças de todas as idades. Acordei Jeanine explicando que a polícia queria falar-lhe. Enquanto ela se preparava, acompanhei os 2 policiais para a nossa sala de estar. Eles então explicaram o motivo da visita. A mãe de Jeanine, que ficou com a sua fuga sem o seu ganha-pão, apresentou uma queixa contra mim, acusando-me de ter desviado sua filha menor. O comissário me informou que eu não podia acolher nenhum menor, mesmo sendo para sua proteção, sem uma autorização da justiça, e que a mãe, que exerce o poder paternal, mesmo sendo indigna deste poder, tem o direito legal de se queixar. Pela maneira cortês e o tom amável de sua voz, adivinhei que ele não iria procurar chifres em cabeça de boi. Em seguida compreendi que ele tinha pensado ao receber a queixa e antes de consultar o serviço judiciário para a proteção da infância, tratasse de um caso de proxenetas enfiando o nariz numa história sórdida. Jeanine entrou na sala e eu a fiz tomar um rápido café, pois os policiais queriam levá-la à delegacia para interrogá-la. Conforme manda a lei, não podia me opor, mas foi com muita apreensão que a vi subir no carro. Antes de ir embora, o policial deixou conosco uma intimação assinada pelo juiz de menores para nos apresentarmos no mesmo dia às 16 horas. Consternados, nos entreolhamos o que significava esta convocação do juiz, perguntava. Nem Daniel nem eu, em nossa existência, tivemos que ajustar contas com a justiça. O que será que queriam? Perguntava. O que nos fariam? Perguntava. Conversamos durante uns 15 minutos a este respeito, mas Daniel tinha que ir trabalhar e as crianças começavam a exigir a minha presença. Não poderia ter autopiedade quando temos que nos ocupar de outros. 2 horas mais tarde, enquanto juntava a roupa para lavar, fui possuída por uma terrível dúvida. Os homens que tinham levado Jeanine, seriam eles realmente policiais? Perguntava. Precipitei-me ao telefone, chamei a delegacia de polícia pedindo para falar com o delegado Bertrand. Ouvi sua voz. Aqui fala a senhora Lebrun, foi você que veio hoje de manhã à minha casa? E ele me interrompeu, compreendendo minha angústia. Pode ficar sossegado, senhora, sou eu mesmo. A jovem Jeanine está conosco, confirmando suas palavras. Porém, nós devemos fazer o inquérito, a senhora entende. Nós a poremos a par. Tranquilizei-me. Nada mais restava a não ser ter paciência. Daniel veio me apanhar e chegamos ao Palácio da Justiça, diante da porta do juiz de menores que nos havia convocado na hora exata. Ouvira falar dele através de um assistente social. Ele era recém-chegado em Grenoble, vindo do oeste, não parecia estar muito à vontade. De outro lado da porta,
As vozes soavam altas. Ele repreendia alguém clara e severamente. Espero que ele não saiba que eu pratico magnetismo espiritual. Pensará que sou uma iluminada, não tenho certeza. A uma pequena distância, 2 policiais sentados em um banco esperavam. A porta se abre e sai um jovem hirsuto, bem sujo, com uma cara de dor. Os 2 policiais aproximaram-se dele e o levam. Não consegui ver mais nada porque nesse instante veio a nós um homem de certa idade, que era o escrivão, pedindo nossa identidade. Entramos na sala do juiz, que estava em pé atrás da mesa. Fiquei surpreso com seu aspecto, não era nada do que eu esperava. Pediu-nos para sentarmos. Sua voz de forte e belo timbre era muito agradável. Sentei-me à vontade na hora. Certa de que tudo terminaria bem. Uma vez sentado, eu tive tempo disponível para examinar nosso interlocutor. Era um homem de seus 40 anos, estatura mediana, traços agradáveis, olhos azuis, um olhar penetrante sob pálpebras franzidas, nada no estilo do pequeno magistrado rotineiro para quem nós não seríamos mais do que um caso a acertar. Este aqui eu tinha certeza, saberá escutar e compreender. Soube que vocês têm acolhido muitas crianças, das quais algumas foram abandonadas por seus legítimos pais. Também soube que recentemente uma jovem refugiou-se em vossa casa para fugir dos procedimentos de sua mãe, que a coagia à prostituição. Me contem tudo, por favor. Nós lhe contamos tudo. Durante quase 2 horas explicamos a este homem atencioso porque e quais os nossos atos para com os jovens adolescentes abandonados, perdidos e às vezes agredidos. Lhes demos as razões que os traziam à nossa casa, onde eles eram felizes. Podia ler nos olhos do magistrado que nos ouvia que o homem que havia nele compreendia e aprovava. À medida que o nosso relato continuava, estabelecia suficientemente de profunda simpatia entre nós, sem nos interromper. Ele nos deu todas as diretrizes para estarmos em nosso papel de guardiões das crianças acolhidas, resguardadas e protegidas pela lei. Ele não omitiu que antes de nos convocar, proceder a uma investigação discreta, porém detalhada sobre nós e nossas atividades, e que o incidente relativo a Giannini não fez nada mais que precipitar a nossa convocação. Finalmente acháramos a pessoa a quem podíamos contar tudo e sobre quem doravante teríamos a possibilidade de nos apoiar. Eu tinha medo de uma única coisa, dele saber que eu tratava muitos doentes pelo magnetismo, pois naquela heróica época isto cheirava a enxofre e a faculdade toda poderosa perseguia e castigava os curandeiros. O juiz se levantou e anunciou que nos confiava a jovem Giannini provisoriamente, que ele iria regularizar a guarda das crianças que ainda não estavam legalizadas, e depois de se despedir, nos acompanhou até a porta do seu gabinete. Ao sairmos, ele reconsiderou. Só mais um instante. Senhora Lebrun, voltem, por favor, sentem-se. Sentei perplexo, apesar de tudo, um pouco inquieta, e instalou-se ao meu lado e disse sorrindo: agora não é o magistrado que está falando, mas um amigo. Então, senhora Lebrun, parece que fazemos magnetismo, não é? Apertou. Acabava de encontrar meu amigo e irmão na espiritualidade, com quem durante muitos anos trabalhamos gratuitamente. Graças a ele, muitas crianças e adolescentes chegaram a conhecer o calor de um lar. A partir do momento em que a amizade entre nós e Roger Masnavet começou, tentamos criar uma corrente de solidariedade que ajudaria o maior número possível de crianças e adolescentes. Perguntamos Daniel e eu, as famílias do grupo, seus amigos. Naquela época ainda não éramos muitos se aceitariam receber e apadrinhar uma criança e criá-la em seus lares. Foi assim que achamos abrigo em 30 famílias. Escolhíamos as crianças deserdadas, as que não recebiam visita familiar e que raramente saíam dos estabelecimentos onde se encontravam. Desta maneira, eles tinham Natal, férias, de vez em quando Wendy e, antes de mais nada, pequenos presentes, roupas, brinquedos e o que lhes proporcionava muita alegria e felicidade. De fato, é muito importante para uma criança ter alguma coisa que seja dela, especialmente na ausência dos pais e quando a criança não tem seu próprio território. Na época, as crianças dormiam em dormitórios. Claro que não eram infelizes ou maltratados, mas também não eram felizes. Havia muita necessidade de afeto que não podia ser preenchida. Essa situação não era ideal e nem sempre surtia efeito. Mas no conjunto os resultados positivos ganhavam dos fracassos. As famílias eram cuidadosamente escolhidas, não por sua condição social ou intelectual, mas por suas qualidades humanas, seu amor, a calma e a ternura que as crianças ali encontravam.
todos os casos, a benevolência era total e as crianças o sabiam. Isto era importante. Algumas das crianças perguntavam: por que você faz isso se nós nada pagamos? Perguntavam. Porque simplesmente amamos vocês, era a única resposta. Vinte e 25 anos mais tarde, algumas das crianças ainda escrevem a seus pais de adoção. O serviço do juiz lá de menor supervisionava tudo isto, e esta corrente de amor durou durante todo o tempo em que Roger Masnavet ficou em seu posto em Grenoble. Depois, aos poucos, as situações mudaram, as leis francesas também, talvez até nós. Lembro-me de ter levado as crianças e os adolescentes aos grandes magazines, dizendo-lhe: comprem tudo aquilo que vocês querem em roupas, para vê-los saírem alegres com meias verdes, um vestido vermelho, um casaco amarelo, mas tão felizes. Era tudo deles. Posteriormente, casados e instalados, alguns deles confessaram que aquela era a lembrança mais feliz que tinham, e que os atos desse tipo eram mais benéficos moral e espiritualmente que todos os discursos. Quanto aos adolescentes, tínhamos que lhes arrumar alguma ocupação, que era muito difícil, pois não possuíam nenhuma competência ou especialidade. As greves ainda não graçavam. Logo que alguém se apresentava para um tratamento, era um empregador em potencial, que quando curado concordava em levar para a sua fábrica algum dos meus jovens. Na alegria de ter se curado e em homenagem à simpatia que nos unia, eles nunca recusavam. Foi assim que muitos jovens aproveitavam os elos espirituais que nos legavam a Henry, que dirigia uma importante fábrica, e a quem eu passava adiante os casos mais difíceis. Deste modo, ele concordou em empregar um rapaz viciado em drogas e sem trabalhar muito tempo. Evan me assegurou estar muito feliz em poder trabalhar e prometeu que iria se cuidar e sarar para cumprir este bom programa. Ele ficou acordado até as 5 horas da manhã, quando finalmente adormeceu, para acordar somente na parte da tarde. Faltando assim em seu primeiro dia de trabalho. Para isso não aconteceu, mas ele dormiu sobre os degraus da fábrica, onde Henry o encontrou de manhãzinha. Noutra ocasião, lhe pediu para arrumar uma ocupação a uma jovem durante as férias escolares. Esta tinha perdido o pai e sua situação financeira não era das melhores. Ele o contratou sem hesitar. 2 dias mais tarde, ele me disse: como vai? Você está bem? Perguntou. Sim, respondi atônita. Por que a pergunta? Você me mandou um rapaz completamente normal. Isto me surpreendeu. Um dia, Roger Masnavet me encaminhou Fátima, uma pequena de Maghreb, que acompanhava seus pais ao trabalho. Onde quer que fosse, ela quebrava tudo, brigava como um moleque. Ela ficou conosco por 3 anos e nós a casamos. Puxa, quantos jovens, sei lá, nós casamos. O casamento era preparado por intermédio de uma coleta no grupo para comprar o mínimo necessário, pois frequentemente toda a fortuna deles era a juventude. A única família que tinham era o grupo de jovens que havíamos acolhido e recebido. Uma grande refeição de frios era preparada por todos. Os violões acompanhavam as canções e as danças. Eu comprava um grande rolo de tecido e todos os amigos ajudavam. As damas de honra usavam vestidos longos, era um verdadeiro casamento, uma verdadeira festa. Um dia encontrei a Fátima, por acaso mesmo, não havia há muito tempo, que pulou no meu pescoço dizendo: Magui, Magum. Magui, né? O nome dela em francês, Magui ou Magum. Magui, estou envergonhada, nunca te dou notícias, mas se você pedir, darei minha vida por você. E com lágrimas nos olhos acrescentou: nunca deixe de rezar contigo às 20 e 30 horas. Nem um dia sequer. Esta foi a minha mais linda recompensa. Tantos meninos e meninas passaram por nossas mãos que se dizem que o marinheiro tem uma mulher em cada porto. Nós podemos dizer que temos uma criança em cada cidade. A maioria de nossos jovens adquire uma fé sólida em nossa casa, que nos protege e guarda eficientemente durante a vida toda. No entanto, às vezes isso não acontece. Julien ficou preso e encarcerado em Saint-Joseph,
em Grenoble. O furto de automóveis era um moleque de rua de quem ninguém se ocupava. Sua irmã estava em nossa casa e o juiz pediu para falar comigo. O menino tinha um rostinho de anjo, olhos soberbos e o cérebro do tamanho de uma avelã. Julien fazia parte de um bando de malandros que furtava carros dos ricos. Um dia um bando decidiu organizar uma corrida Chambéry, Grenoble, durante a noite em caminhões roubados só para se divertir. Ninguém tinha carteira de habilitação e as coisas acabaram mal. Era inverno e fazia muito frio. A prisão de Saint-Joseph era mal aquecida e Julien, um moleque mal nutrido, adoeceu de pleurisia tuberculosa. Fui vê-lo no hospital. Era triste ao mesmo tempo engraçado ver este malandro ser vigiado por 2 tiras. Finalmente o juiz acabou liberando Julien sob nossa custódia e responsabilidade. Era impossível levá-lo para casa assim, doente e certamente contagioso de besteiras. Uma das minhas amigas dirigia um sanatório na redondeza. Decidimos deixar Julien ali. Ele não ficou por muito tempo. Se durante a semana ele se comportava bem, assim que tinha permissão para sair no domingo, ele bebia, batia e quebrava tudo. Foi transferido para um estabelecimento similar na região de Paris. Porém sofria com a nossa separação. Compreendemos que começava a nos amar. Ele jurou por todos os deuses que ia se comportar. Infelizmente, certa noite, saindo com o companheiro, ele quis ir a um baile em local distante. Quando no caminho eles avistaram 2 motos que decidiram emprestar para poder voltar. Eram as motos dos policiais da esquina. Julien voltou para a prisão sentindo-se muito envergonhado pelo que nos tinha feito. Desesperado, ele cortou as veias dos pulsos. Foi aí que compreendemos. E com que alegria que estávamos havendo uma tomada de consciência. Daniel foi visitá-lo e percebeu que Julien ficara mais sensato. Depois de sarar, nós lhe achamos um trabalho e não tivemos mais notícias suas. No entanto, 2 anos mais tarde, recebemos uma adorável carta da esposa de Julien, que acabaram de dar à luz a uma menina. Ela dizia estar perfeitamente ciente do passado do marido, mas que sua família ignorava tudo. Era segredo deles. Não mandamos resposta. Às vezes é preferível saber cortar os elos para ajudar o outro lado a esquecer. De qualquer maneira, aqueles que querem nos reencontrar sabem muito bem onde estamos. Sempre que possível, tentei ficar em contato amigável pais, os adolescentes e crianças que nos foram confiados. Desse jeito, eu pensava em ajudá-los a se equilibrar. Se eles nos amavam profundamente, não somente a Daniel e a mim, como também a todos os companheiros e camaradas na vida, tudo isso tornado-se ambiente natural. Com um pouco de sorte, esta atitude poderia ajudá-los a não se sentirem culpados. Quando minha amiga Simone, assistente social em Lyon, me pediu para receber Liliane e seu pequeno irmão Dominique, eu ignorava que iria cuidar dos 2 durante muitos anos, que os casaria e que no final eles se tornariam nossos verdadeiros filhos. Os pais estavam separados, o pai hospitalizado não podia cuidar, a mãe, uma típica solteirona, tinha amor somente pelo primogênito. Ela repetia a Liliane que havia se casado somente para ter um filho primogênito, mas 3 era demais. Liliane era interna numa escola militar perto de Paris. Muito jovem, as longas caminhadas deixavam seus pés ardendo. Fui buscá-la para o período das férias. Tinha na época 25 ou 26 anos e eles estavam comigo até hoje. Eram muito abandonados moralmente e faziam questão de fazê-lo sentirem-se em casa, escrevendo-lhe frequentemente, buscando-os para passarem as férias conosco, até ficarmos permanentemente com eles, pois cada separação era um mar de lágrimas. Com a mãe não tínhamos praticamente nenhum contato. Ela era uma mulher dura e não existia elos familiares. Quando Liliane chegou à idade de trabalhar, a mãe quis recuperá-la, mas eu batalhei para que ela continuasse seus estudos, pois ela era brilhante. Eu ignorava então que o destino alteraria o curso da vida e que uma árvore brutalmente encontrada lhe daria uma outra direção. Durante o estado de coma de Liliane, achei-se meu dever
ser meu dever avisar a verdadeira mãe. Que estupidez, ela veio. E mesmo em como a Liliane sentiu sua presença, começou a gritar tão alto que as enfermeiras, os internos, os médicos todos acorreram pedindo para a mãe se retirar imediatamente. Em concepção, as relações com o pai aumentaram e quando sua doença piorou, ela tinha um câncer na garganta, nós os hospedamos em casa até o fim da vida. Estava sozinho. Ele tinha um câncer na garganta, nós os hospedamos em casa até o fim da vida. Estava sozinho, não sabia onde ir, nós nos tornamos seu refúgio. Ele teve a felicidade de viver com os filhos e graças a estes momentos de vida em família que lhes contava as suas aventuras como piloto e dando-lhe um bom exemplo de pai. Os filhos preservaram uma lembrança positiva. Entre as crianças e a família que acolhemos, lembro-me de Julie. Julie estava sem lar, mantido por religiosa. Ela sofria por não ter uma família. A falta de ternura é mais dolorosa aos corações sensíveis. Ela veio a nós para passar alguns fins de semana e aos poucos começou a encontrar um certo equilíbrio. Um belo dia foi nos confiada totalmente. Passaram-se alguns meses sem problemas quando recebi uma convocação da Madre Superiora. Julie devia voltar ao convento no fim de semana por razões pessoais. Sem nada desconfiar, ela partiu. E durante muito tempo ficamos sem notícia dela. Sempre que eu podia pedir explicações, me deparava com um silêncio. Finalmente soubemos que ela havia se transferido para outro lado, de religiosa em Nancy, bem longe de nós. Daniel e eu decidimos ir a Nancy porque não conseguíamos entender as razões de tudo isso. Após muitas discussões com a Madre Superiora, obtivemos autorização de ver Julie na presença da Superiora. Nossa pequena Julie estava em estado de choque. Ela não tinha permissão de sair ou escrever e nem sabia por que estava lá. Apelamos ao juiz de menores em Nancy, um homem charmoso que aceitou investigar o caso. Ele ficou sabendo que um padre havia denunciado Julie de não assistir à missa de domingo e de estar na casa dos Lebrun em estado de perdição, pois estes eram pessoas de má reputação e tinham muitas crianças e adolescentes que talvez aproveitassem seus cérebros para fazer experiências. Em matéria de cérebros doentes, acho que este pobre padre deveria curar o seu. Esta é a única história maldosa que tivemos a nosso respeito. Para nós ela não tinha gravidade alguma, mas para Julie, quanto estrago. Felizmente, graças ao magistrado de Nancy, a recuperamos. Mas ela precisou de vários meses para reencontrar seu sono e apetite. Julie casou-se em casa. Hoje ela tem 4 filhos. Ignoro se ela os faz e a missa. Às vezes os que estão ao nosso redor têm dificuldade de entender nossos atos. Tivemos alguns contatos com a justiça, mas dificilmente fomos mal interpretados. A primeira vez que Coren, com nossa Jeanine, tudo terminou no gabinete de nosso amigo Roger Masnavet. E depois ele conseguiu outros magistrados de coração grande que nos apoiaram e aconselharam. A segunda vez que a polícia judiciária veio à nossa casa, tratava-se de um bebê que uma parteira de cor tinha dado a uma família. Esta família tinha um nome patronímico de uma das minhas filhas. Aí a causa da confusão. Expliquei nossa atuação aos policiais que nos felicitaram por nosso trabalho. Na terceira vez, uma senhora mentalmente perturbada tentou tirar uma das nossas crianças e apresentou uma queixa contra nós junto ao juiz de menores por tráfico de bebês. Nós vendíamos os bebês a milionários. Quando, porém, esta pobre senhora me chamou para propor uma caminhada de Grenoble a Paris com jornalistas e contratados, entendi que era melhor rir. E também uma caminhada tão longa e muito cansativa. Não há dúvida em que uma sociedade como a nossa, nossas atividades iriam provocar perguntas. Por que vocês fazem isso? Pergunta com frequência. O que para nós é tão natural parece suspeito aos outros. Eles não sabem dar gratuitamente por amor. Eles não sabem que dando às crianças eles próprios ficam ricos e iluminados, que eles servirão a uma transmutação espiritual indispensável para o mundo de amanhã, pois esta sociedade de amanhã será criada pelas crianças de hoje. Nos primeiros anos de nossa vida conjugal, Daniel e eu fazíamos de tudo para ajudar as mães em desespero. A pílula do aborto não existia. Nós achávamos que devíamos fazer
de tudo para elas ficarem com seus bebês. Nós acreditávamos e dizíamos sinceramente que com o tempo as coisas melhorariam para elas, que elas amadureceriam, que esta criança indesejável e proporcionaria um objetivo na vida. Por razões espirituais éramos e continuamos sendo contrários ao aborto. Para nós este ato permanece criminoso. Recebemos Anitta e Miriam em nossa casa para passar alguns dias. Anitta acabava de sair de uma clínica e estava vivendo um drama de guerra. Judia casada com um judeu viúvo, mas perderam a mulher e as crianças num campo de concentração. Encontraram no dia que saiu do hospital com a pequena Miriam nos braços uma carta de sua caixa postal. Era da primeira esposa do seu ora marido. Esta, contrária aos documentos oficiais apresentados ao seu marido, estava viva e o procurara até encontrá-la. Este último, abandonando Anitta, a criança, foi se juntar à primeira esposa. Totalmente perdida, Anitta quis abandonar a filha e fugir. Lutamos e ajudamos de todo o coração e ela ficou com a filha 15 anos mais tarde. Uma de nossas crianças chega na escola muito abalada. Tem uma colega, Miriam, que viu meu nome e endereço no papel e me disse que meus pais tinham cuidado dela quando era bebê e que ela gostaria de revê-los. Encontramos uma menina criada em várias casas. Sua mãe, na realidade, não cuidara dela. Que remorso sentimos. Depois de algumas experiências desse tipo, mudamos de ideia. E quando uma jovem, depois de ter a criança em seus braços, como convém, após 3 meses de provação regulamentares e exigido pela lei francesa, decide não manter a criança. Nós a ajudamos, mas não tentamos mais convencê-la do contrário. Nunca julguem uma mãe que oferece sua criança a outra mulher que não tem filhos. Tenho encontrado muitas mulheres estéreis e desesperadas, condenadas a não terem filhos após um aborto tardio, praticamente sob más condições. Em razão de minhas ideias pessoais, isto pode parecer estranho, mas estou totalmente de acordo com a lei. É melhor que esse tipo de cirurgia seja praticada em um hospital e sob as condições certas do que em qualquer outro lugar. A vida da mulher é protegida desta maneira. Infelizmente não se morre, mas por causa de uma hemorragia provocada por uma agulha de tricô. Para mim o problema está na decisão de ser tomada. A favor da vida ou da morte? Pergunta. Quando ouço alguém criticar as jovens mães que oferecem suas crianças, mas acha perfeitamente normal matá-las, não entende a moral dessa sociedade, da nossa sociedade. Às vezes a criança rejeitada obsedia a mãe ao ponto de lhe causar depressões nervosas. Um dia a senhora V, grávida de 6 meses, veio me ver. Casada, vivendo no sul, com 2 crianças, descobre por acaso estar sendo traída pelo marido. Muito chocada, ela passa por uma depressão severa, com tentativa de suicídio, enchentes de tranquilizantes, acaba numa casa de repouso. Ao começar a melhorar, ela descobre que está grávida de novo. Um instante de loucura a jogá-la certa noite nos braços de um estudante. Naquele momento ela está vivendo a tempestade do divórcio, o marido esforçado por todos os meios de obter a custódia das crianças. Como ela poderá aparecer grávida perante os outros? Perguntava. Ela não tinha outra alternativa e preferiu abandonar aquele que estava por vir e ficar com os outros 2. Quem poderia atirar-lhe a primeira pedra? Pergunta. Como chegam a nós todas essas mulheres grávidas? Pergunta. De forma muito natural. Durante 35 anos cuidamos de mais de 40 crianças e adolescentes. Quando na escola ou em seus lugares de trabalho encontravam a colega em desespero, simplesmente a traziam para casa. Poderiam aparecer vários casos. O mais frequente, após alguns meses de rejeição ou indecisão, era a mãe ficar com o bebê e tudo terminava bem. Sempre que possível, encaminhávamos a futura mamãe aos cuidados da DAIS ou de outras associações autorizadas. Se a mãe não aceitasse nenhum dos casos citados, restava o ato do abandono a ser assinado na frente de um magistrado em favor de ou transferido para uma associação particular que aceitava operar a transação. Em outras palavras, ela se aceitava receber o bebê durante 3 meses e constituía um dossiê de adoção que seria assinado pelos futuros pais. Com conhecimento de causa, muitas mães preferiam que suas crianças fossem abandonadas na hora, adotadas na hora.
Nunca lamentamos nossos esforços ou nossas férias canceladas. Para nós, o que importava era salvar uma criança ou ver uma mãe segurar o seu bebê nos braços. Essas crianças que hoje são adultos ou quase adultos são nossa melhor recompensa. Elas são bonitas e felizes de viver. Devo, portanto, acrescentar que eu sou contra o aluguel do ventre. Uma criança não é mercadoria vendável. Dr. V me telefonou um dia e pediu para conversar com ele imediatamente. Uma jovem muito culta e de boa posição financeira estava esperando o bebê, que não podia criar. Ela era filha adotiva, cujo pai era um político bem conhecido. A mãe estava gravemente enferma. Esta jovem adorava seus pais e esconderam sua gravidez, convencido de que sua mãe morreria se soubesse a verdade, ou os inimigos do seu pai se serviriam desta história para lhe fazer algo mal. Conversei longamente com ela, que conhecia muito bem e melhor do que eu a lei e desejava que o bebê fosse imediatamente entregue à mãe adotiva. Sabendo que ela teria que assinar um documento de abandono perante o magistrado, ela desejava que isso fosse feito antes do nascimento do filho. O pai era um alemão estudante de medicina que ela conhecera quando era médico residente no grande hospital de Paris. Nunca mais o vira e nem sequer informara do ocorrido. Tentei convencê-la a entregar a criança a uma ama de leite para criar durante algum tempo. Ela poderia assumir esta criança sem problemas. Ela tinha de voltar a Paris, de onde fugira, para dar à luz em outro lugar, sem que o seu segredo fosse descoberto. Sendo ela mesma adotiva, recusava com veemência a DAIS ou qualquer associação particular. Et, meu guia espiritual de imensa generosidade, pediu-me para ficar com a criança, que era a reencarnação de uma entidade alemã, que sua última vida terrestre, em sua última vida terrestre, que queria voltar rapidamente por razões espirituais. Ela tinha que terminar uma carreira que a guerra tinha arruinado. Consequentemente, ficamos com a pequena Anne, hoje uma linda senhorita. Noite após noite, fui perseguida pelo rosto da mãe. No momento em que ela me confiou a criança, chorou, me fazendo jurar que aguardaria a Maria. Deixei com ela o nosso endereço e todas as coordenadas no caso dela se arrepender e querer voltar atrás. Regularizamos a situação da criança bem mais tarde, mas nunca mais tivemos notícia da mãe. De vez em quando eu acho tenho de seu pai, através dos jornais, que nunca soube que por amor a ele, uma netinha foi oferecida e adotada por uma outra família. Anne é o nosso raio de sol. Faz seus estudos de biologia e para ela temos muitas ambições. A intervenção das famílias nem sempre é feliz. Temos o exemplo de Davi. Ele estava dormindo tranquilamente quando à noite tocaram a campainha da porta. Uma jovem estava na minha frente perguntando: vocês acolheram um menino neste encontro? De pé, muito pálido, exclamou ao ver a criança no berço: meu Deus, como ele se parece com meu pai. Atormentado, este jovem não sabia o que fazer. Escreveu-me 2 vezes ou 3 vezes e me notificou de seu casamento, e foi o fim de nossas relações. Filosofando, vendo Davi feliz e amado por todos, cheguei à conclusão que a voz de sua consciência tinha se acalmado, mas o destino vigiava, trágico. Pouco depois de seu casamento, a esposa estando grávida, ele teve um incidente e faleceu na hora. Sua irmã gêmea, que adorava o irmão, teve um choque tão grande que o desequilibrou e o fez cair em depressão. Ele sabia vagamente que o irmão tinha em algum lugar um filho. Decidiu procurá-lo, pois seu irmão estava morto e isto podia ser uma punição divina. Mandou fazer uma investigação que durou vários anos. Um dia ela tentou sequestrar a criança. David estava a caminho da escola quando uma senhora com um mocinho nos braços o pegou pela mão, levando na direção de um carro parado um pouco além. David, apavorado, pôs-se a gritar. Vendo isto, seus amiguinhos tiveram um reflexo formidável e deram uma cotovelada na senhora, que, surpreso, largou a criança, que fugiu. Seus amigos lhe deram papel, lápis, todos o cercavam no recreio, e ele era o herói do dia. Você nos escreveram uma mensagem, diziam-me. Ao meio-dia, no dia posterior, a dama e o carro estavam novamente ali. Em pânico, David correu para avisar o diretor, que por sua vez chamou a polícia. No dia seguinte, os jornais publicavam: uma criança adotiva quase foi sequestrada. Abençoamos o dia em que informamos David de sua situação. Que prejuízo a imprensa pode trazer.
Foram precisos alguns anos para que nosso filho reencontrasse sua tranquilidade. Ele estava sempre com medo. Por muitos anos tivemos que deixar a luz do seu quarto acesa durante a noite. Ele tinha pesadelo e não suportava a minha ausência. Por muito tempo o levamos e buscamos da escola. Esta pobre mulher não foi processada, haja visto o seu estado psíquico, mas ela fez muitos danos. David sempre esteve bem perto de nós. Como muitas crianças, ele é um grande idealista empenhado no combate espiritual. Para que reine mais justiça e amor, ele sonha em organizar uma escola onde a reencarnação seja ensinada. Quem sabe se Deus quiser, este sonho tornar-se um dia realidade. Os laços do coração são mais fortes do que os laços do sangue. Assim, um dia uma dama da alta burguesia, muito conhecida em sua aldeia, veio me procurar. Isso foi há 25 anos. Ela pediu meu auxílio. Sua filha estava grávida e sem possibilidade de criar criança. O aborto era vetado e o escândalo seria grande. Que estranho país é este em que o nascimento de uma criança pode provocar um escândalo? Perguntava. Tentei fazê-la raciocinar e prometi cuidar de sua filha. Ela concordou com a condição de que a criança seria abandonada na hora de nascer. E assim Michelle entrou em nossa casa e rapidamente ficou sendo parte da família. Com o passar dos meses, presenciando os exemplos da vida, ela começou a achar que poderia ter a criança. Pouco depois, um adolescente de quem eu cuidava apaixonou-se por ela. Para Michelle, esta era a válvula de escape, a solução de seu drama. E ela atuou bem em seu papel. Desde o nascimento de Círio, um menino soberbo, ela aceitou casar-se com este salvador providencial, que o reconheceu como seu filho. 2 meses após o casamento, Michelle não podia mais representar esta comédia e o marido compreendeu a verdade. Ambos, porém, amavam esta criança apaixonadamente. Esta criança que ninguém queria, mas que hoje ocupava um importante lugar nesta família. Michelle foi passar alguns dias na casa da mãe junto com seu filho. Passando por lá, fui dar-lhe um abraço. A acolhida da velha senhora foi glacial. Por que eu interviria? Pergunta. Agora todos sabiam que a filha ficara grávida antes do casamento. A atitude de Michelle era muito hesitante. Rapidamente compreendi que esta pequena, da qual eu gostava muito, estava recaindo sob a influência da mãe, no meio frívolo e snob que era o seu. O casamento durou alguns anos, aos trancos e barrancos. Depois veio o divórcio que separou os pais. Círio ficou sendo filho legítimo de seu pai, que sempre se ocupou dele, assumindo materialmente, amando-o intensamente até hoje. Quanto a Círio, hoje adulto, está sempre perto do pai. O importante é saber dar apoio a um adolescente em dificuldade com frequência. Foi assim que os pais de Júlio quase a tornaram uma revoltada, talvez até mesmo uma fracassada. Eles estavam se divorciando. O pai alcoólatra sem trabalho, a mãe muito preocupada consigo, não podia cuidar da filha. Júlia ia à escola com uma das minhas filhas. Elas estavam para terminar os estudos e Júlio, que comia na cantina, não podia pagar as refeições há muito tempo. Cada vez mais ela frequentava a nossa casa. A criança sensível ficou traumatizada com a situação. Os pais acabavam de anunciar sua separação. Você tem 18 anos, já é adulta. Sabe se virar sozinha, nada mais podemos fazer por você. Tudo isso 4 meses antes da formatura. Ela veio partilhar o quarto da minha filha. Nós pagamos as dívidas da escola. Um dia ela soube que o pai havia sofrido um acidente de carro e eu a aconselhei a ir ver a mãe. Ela foi com minha filha Françoise e as duas voltaram pálidas e completamente transtornadas. Entretanto, em casa, sem ser anunciada, ela encontrou a mãe nos braços de outro homem. Consequentemente, ela fracassou no bacharelado. Com o passar do tempo, tudo voltou ao normal e ela conseguiu se formar. Nós a sustentamos durante alguns anos e o que lhe possibilitou terminar os estudos brilhantemente, ela se casou em nossa casa. Atualmente, Júlia é mãe de 2 meninas e trouxe seu marido para o grupo. Ambos são muito generosos e muito receptivos aos problemas dos outros. Assim a corrente crescia. Quantos jovens não conseguiam se expandir somente porque nenhuma mão firme lhe era estendida na hora certa? Foi também graças a Roger Mas Navete, que conhecia Rosine. Ela era uma das muitas crianças trazidas por ele, que não sabia para onde mandá-las. Ela sabia com uma intensidade. Ele sabia com uma intensidade toda particular, e eu diria quase mediunidade, que certas crianças inteligentes e rebeldes não podiam se acostumar a um lar
apesar da boa vontade dos educadores. Isso porque eles já tinham conhecido muitos centros de refúgio, lares múltiplos, onde eram muito empurrados, onde sentiam a falta do amor e o calor de verdadeiro lar, de um pai ou de uma mãe. Rosinha veio assim, ele a trouxe dizendo que regularizaria sua situação mais tarde. Abandonada pelos pais, ela fora confiada a um lado a das, mais tarde a um outro e depois a um terceiro, etc. Acabava de sair do hospital mal alimentada e maltratada, mas sem se queixar, porque nesta casa havia um rapaz por quem estava apaixonada. Levada ao hospital, os médicos tiveram que avisar o Ministério Público. O juiz de menores decidiu então confiar a nós. Quando, no entanto, fui procurá-la, ela se recusou a nos acompanhar, não querendo abandonar seu grande amor. Roger Márcio Naves teve que recorrer à força. Cabisbaixa, ela veio entre dois policiais. Infelizmente, por ser inteligente e corajosa, Rosinha nos amou rapidamente, adaptando-se muito bem à vida da casa. Ela tinha 17 anos e nós concordamos que seu amor, que tinha 15 anos, viesse vê-la. Era a primeira vez que ele recebia ternura e seria muito cruel separá-los. Aconteceu óbvio, ela engravidou. Prometemos ajudá-la e se ela criasse um neném. Já é um pai muito jovem, mas muito resoluto em assumir as suas responsabilidades, pediu permissão ao presidente da República para se casar e nós os casamos. Eles insistiram em se casar no dia em que receberam a dispensa e nós fomos procurar o prefeito que estava no campo. Vendo o documento oficial, ele disse: muito bem, enquanto me troco, favor, e a prefeitura. Eles estavam tão emocionados quanto nós. Rosinha nos amava muito e em agradecimento decidiu ser alguém. Sempre trabalhando, ela retornou aos estudos. No começo era servente no hospital, depois de alguns anos assistente. Então decidiu ser enfermeira. Um dia me disse: é tão árduo que não quero mais te ver. Só voltarei ao me diplomar. Passaram-se vários anos, mas quando Rosinha voltou, ela o fez triunfante, com um diploma nas mãos. Outra criança nasceu. Esse casal gentil e corajoso pode servir de exemplo para muitos jovens, mas será um bom exemplo sempre seguido? Pergunta. Isso já é uma outra história. Uma amiga enfermeira que trabalhava no hospital psiquiátrico informou-me que uma moça internada pela família corria o risco de ficar enclausurada por muito tempo, ainda mais que o médico psiquiatra que dirigia o serviço não era ele mesmo muito normal. Ele vivia cercado por 17 gatos pretos, passava navalha no crânio toda manhã e tinha horror de dar alta a algum de seus doentes, principalmente quando se tratava de uma moça. Heloísa tinha 17 anos, tipo hindu, grandes olhos escuros, e me comoveram rapidamente. Auxiliados por um assistente social e após várias tentativas conseguimos finalmente deixá-la aos nossos cuidados e responsabilidades. Heloísa era uma moça de muitas qualidades, mas era muito orgulhosa e ambiciosa, muito atrasada em seus estudos, traumatizada com a sua vida. Sua mãe tinha se casado novamente e o padrasto tentara violentá-la. Ela quebraram uma perna ao pular pela janela. Seus pais a internaram como sendo desvairada, para assim fugir à justiça e à própria consciência. Aparentemente ela nos amou. Ela trabalhava bem e assimilava tudo bem rápido. Para recuperar o atraso, um dia ela encontrou um rapaz bonito, tão ambicioso quanto ela, e os dois se apaixonaram. Nós lhe propiciamos um casamento bem bonito e ainda vejo Heloísa vestida de branco, liderando a farandola e rindo, toda feliz, seus cabelos longos livres ao vento. Seu marido fez bons negócios, ela o auxiliou. As crianças nasceram, em breve as necessidades aumentaram, eles compraram uma casa maravilhosa e à medida que a situação deles ficava mais brilhante, a ambição deles aumentava ainda mais. Nada era suficientemente bonito ou bom. Viagem de diamantes vestidos, Heloísa não nos conhecia mais, ou quase. Tentamos fazê-la lembrar o passado doloroso que ela queria apagar. Podíamos compreender perfeitamente as necessidades de se afastar, no entanto, sua atitude no âmbito espiritual nos atormentava. Ela nunca participou de nossa reunião de prece. Nosso trabalho não a interessava, mas ela ia à missa todos os domingos. Como todos os outros, nós respeitamos a escolha deles, bem como seu livre-arbítrio. Depois do casamento, suas relações com a igreja ficaram mais estreitas. Ela recepcionava muitos padres até o bispo, dizendo-me: você entende, numa cidade provincial isso pode ajudar. Pouco a pouco, nossas relações
Passaram-se e acabaram por completo. Um dia soube que Luiz se divorciara e, ao mesmo tempo, os negócios do marido desmoronaram. Ela havia provocado uma série de fiscalizações no intuito de afundá-lo, sem perceber que, se ele perdesse tudo, ela também perderia. Sua filha mais velha se drogava e foi hospitalizada por tentativa de suicídio. Um bom tempo depois encontrei o marido na Côte d'Azur. Ele veio assistir a uma das minhas conferências e contou-me seu calvário. Era um homem desesperado, quebrado, que passou mal à beça, lembrando os dias alegres do passado. Desde a sua decadência, Luiz nunca mais entrou em contato, tão orgulhosa que era. Ela se recusava a encolher o sofrimento que ela plantara em sua volta. Pena eu teria lhe aberto os braços de bom grado. Eu não teria feito discurso, pois, como dizem meus guias, os discursos não servem para nada, só os atos contam. Fábien, um dos meus muitos meninos, achou em casa a fé e a reteve. Quando ele encontrou Marta, surgiram numerosos problemas, porque ela fazia parte de um movimento marxista e de um grupo que queria refazer o mundo. Para Fábien, se as ideias pareciam boas, elas eram inaplicáveis. Marta era um idealista sincero, comunista por convicção, e pensava que se Fábien tinha um ideal, também era sincero consigo, com ela. Também era sincero consigo, como ela o era, e que ambos poderiam achar um ponto comum de entendimento. Um dia ela pediu para acompanhá-la a uma das reuniões de prece para poder posteriormente discutir com ele, pegando-lhe na armadilha e mostrando-lhe as falhas de seu sistema. Ela me confessou mais tarde que tiveram um choque enorme, porque em nosso sistema não havia nem há discurso ou teoria sem fim. Lhe era muito difícil conceber um grupo coerente que funcionava bem sem palavras inúteis. Ela compreendeu que o que se passava em nossa casa era de uma outra ordem, situado-se em outro nível, moldado em atos. Realizou que os discursos não serviriam para muita coisa face aos doentes graves que nos eram trazidos, das crianças de olhar perdido que nos acompanhávamos ou tentávamos curar. Declarou: para mim, o mais importante é a incrível eficacidade dos pensamentos das preces, deste poder que emanava de tudo e barrava o caminho das forças do ódio ou de destruição. Ela se impressionou com a pequena história que é bem frequente do ser humano quando ela aprendeu a dirigir seu instrutor com quem ela simpatizava, era descontraída e muito gentil. Um dia ela comprou a autoescola onde trabalhava, começou a se levar a sério e substituiu seu pullover e jeans por um terno sóbrio. Ela mudou. Nesta nossa assembleia não existia hierarquia. Marta sentia-se tão bem conosco que decidiu ficar. Casou-se com Fábio e hoje eles têm 2 filhos que criaram dentro dos valores espirituais necessários para a evolução deles. No caso de França, as coisas poderiam ter se tornado pior. Chovia fortemente naquela noite. Nós estávamos prestes a ir para a cama quando França chegou. Ele veio com sua velha bicicleta, encharcado como um rato, uma pequena valise de papelão com o bagageiro. Ele havia fugido. Perdera a mãe quando o bebê e o pai, que se casara de novo, não estava regularmente em contato com ele. Eu conhecia bem os pais de França e estava muito chateado no momento de sua morte. A mãe veio me confiar seu pequeno França, usando Daniel como médium. Na época, Daniel e eu ficávamos muito perturbados, apesar de habituados a servir de intermediários. Mas é tão cruel na terra ver um bebê perder sua mãe, apesar de toda a fé que possa ter. Os anos nos separaram, mas como tudo se realiza conforme a vontade do céu, Francis, de volta a Grenoble, entrou na mesma classe de meu filho e reatou conosco. Suas dificuldades psicológicas eram consequência da ausência desta mãe morta tão jovem, cuja falta sentia muito e que ele idealizara. Ficou conosco por certo tempo, reencontrou uma família e, antes de mais nada, um ideal espiritual. Foi ele quem nos disse um dia: frequentemente os adolescentes sentem necessidade de servir. Eles procuram um ideal, seja ele religioso, político, sindicalista ou outro.
Que tristeza quando ficam muitas vezes decepcionados, cansados e vazios pela falta de tolerância por parte daqueles que os cercam e que julgam duramente. Ele continuou seus estudos na escola normal quando um dia veio informar-me, bem aborrecido, que teve ligações com uma das professoras que ela estava grávida e que não queria ter a criança. A lei proibiu o aborto. Após muitas discussões, ele decidiu trazer Colette. Meu Deus, no que havia me metido. Colette fazia parte de um grupo feminista que pregava a liberação das mulheres e a liberdade do corpo. Para ela, criar uma criança fabricada por um moleque seria realmente um grande problema. Conhecemos-nos certa noite. Ela veio em casa com umas colegas, muito agressiva, mas muito curiosa também. Por que vocês ajudaram em acolher o Francis? Perguntou. Minhas atitudes e a de meu marido não combinavam com as ideias forjadas por ela. Gostei dela, mas ela era sincera e sua violência dificilmente escondia os seus problemas. Quando nos separamos às 2 horas da manhã, ela não tinha cedido nem um palmo sequer de terreno, pelo menos em palavras. Porém, nos ganhamos, pois a pequena Elise nasceu na véspera do Réveillon. O parto não foi nada triste. O leite mal eu saía para o corredor, berrava. Se existe um bom Deus, as mulheres não devem sofrer nos partos. E quando eu tornava a seu lado e perguntava, o que você diz? E ela respondia evasivamente, nada, para não me magoar. Hoje Alice é uma moça magnífica e inteligente. Os pais estão separados, mas permaneceram bons amigos. Durante anos a fio, Fran circulou junto com os médicos sem fronteira para estancar a sede que havia nele de ajudar os outros. Colette veio algumas vezes no grupo, mas não ficou. O importante é estar presente nos momentos difíceis. Cada ano, no Dia das Mães, a amizade é traduzida por um buquê de flores. Para nós, o essencial é que a menininha pode nascer para continuar sua evolução. Quando surge um problema, pedimos conselho da Mami, nosso primeiro guia espiritual, a quem nos iniciou. Nós conhecemos Naomi em Orenque, bem no começo da nossa aventura. Ela era jovem, mas sofria de esclerose aguda. Bob, seu marido, a adorava. Ela tinha vindo à procura do nosso conselho de ajuda espiritual. Noemi estava grávida. O médico que tratava dela desaconselhou a gravidez e queria praticar um aborto terapêutico. O que diziam os médicos do céu? Pergunta. Eles aconselharam até a criança, porém me impediam para cuidar dela, pois grandes dificuldades estavam previstas. Todavia, esta criança constituiria uma grande esperança para sua mãe. Pedi ao meu amigo Dr. V, cirurgião, para acompanhar o tratamento de Naomi, já que uma cesariana era inevitável. Várias sessões de magnetismo proporcionaram à mãe a energia necessária para permitir o parto dentro das melhores condições possíveis, e seu estado não piorou. Ela estava louca de alegria vendo o lindo bebê, a quem chamou de Pierre. Os anos se passaram e Bob adoeceu repetidamente. Aos 40 anos, um tumor maligno o levou rapidamente. Pierre e Naomi moravam num local sem elevador. Naomi tornou-se capacitada de sair e a criança passou a ser responsável pela mãe, fazendo compras, arrumando a casa, tudo em detrimento, é lógico, dos estudos. Com a morte do marido, o estado de Naomi agravou-se consideravelmente e ela foi transportada para o hospital. A criança foi colocada num internato religioso. Um amigo da família me avisou que Pierre seria colocado no lar da Das, mas uma vez fui procurar um amigo, Roger Mas Navete, a quem relatei o problema, pedido a custódia provisória de Pierre. Isto concluído, fui louca de alegria procurar a criança, trazendo-a para casa. Este menino, traumatizado, tendo noteado, tinha necessidade de estar em companhia de crianças de sua idade. Como os nossos filhos já estavam casados, eu tinha deixado de morar conosco, ou tinham deixado de morar conosco. Colocamos Pierre numa escola particular em Village de Lans por um ano. Na idade de 10 anos ele ainda não sabia ler. O grupo todo, absolutamente cooperativo, ajudou a pagar as despesas. Depois uma de minhas filhas e seu marido concordaram em tê-lo em seu lar. Naomi, bem tratada em um hospital especializado, melhorava. No dia em que obteve um apartamento arrumado pela Associação dos Paralíticos da França, lhe entregamos o filho. Passaram-se alguns anos, nem sempre cor-de-rosa. Pierre amava sua mãe, mas de caráter violento e um pouco revoltado. Ele frequentava um bando de jovens vagabundos e por várias vezes tive de tirá-lo das mãos do juiz de menores. Um dia Naomi deixou definitivamente este vale de lágrimas para juntar-se a Bob
A tristeza de Pierre era grande, mas a boa semente começava a produzir resultados positivos. Ele tinha fé, sabia que os pais estavam vivos em outro lugar, em uma outra dimensão, e muitas vezes ele o sentia por perto. Pierre morava perto de casa, no grupo encontrou uma família. Hoje ele é um adulto e nós esperamos casá-lo brevemente. Pierre, criança de rua que a mãe não podia vigiar, aproveitava-se deste fato. Teria acabado mal se um ideal espiritual não o tivesse amparado. Ele teve tantos bons exemplos de auxílio mútuo, partilha, tanta fraternidade que conseguiu serviço dentro do grupo de um pouco desta força protetora da qual necessitava. Durante anos, mais de 30, nunca tivemos que lastimar ou extravio de alguma criança no grupo. Nada de drogas, nada de atos de delinquência. Todos sabem desde a infância que a lei violada, um ato malévolo terá de ser pago até o fim. Qualquer que seja este ato, eles o cometem contra si mesmos, pois terão de prestar conta, seja nesta vida ou em outra. Magu e Lebrun, médicos do céu, médicos da terra.